O início do ano foi marcado por sucessivos ataques informáticos que atingiram o nervo de grandes instituições. Afinal, vivemos num mundo cada vez mais informatizado, interligado e globalizado. Os cibercrimes cresceram em Portugal e no mundo e estão mais sofisticados. De onde vem esta ameaça? Andar com um telemóvel torna-nos um alvo em movimento? Como ensinar boas práticas e mudar comportamentos? Estarão seguras as entidades mais cruciais para a nossa vida? Os hospitais, os bancos, a administração pública? Estamos convencidos que os ciberataques põem em risco a nossa privacidade, o nosso negócio, a nossa soberania, a própria democracia? Há cultura de cibersegurança em Portugal? Em que patamar é que nós estamos? E o que é que estamos a fazer agora que uma grande fatia do PRR, 130 milhões de euros, está destinada à cibersegurança? O meu convidado é Lino Santos, engenheiro informático, especialista em comunicação de dados, mestre em Direito e Segurança e atual coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Olá, engenheiro Lino Santos, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Boa tarde. É um prazer estar aqui consigo e agora vou pegar já nesta questão do mestrado, porque normalmente esperava-se que o engenheiro fizesse mestrado, um MBA ou qualquer coisa assim, e escolheu a parte do Direito e Segurança. Era uma coisa que já gostava, já estava inclinado para isso. Precisamente. Isto foi mais ou menos em 2004, eu já tinha quase 10 anos de carreira na Fundação para a Computação Científica Nacional, onde trabalhava na área de comunicações de dados e de internet e efetivamente, digamos, os meus colegas normalmente tiram ou progridem na sua formação numa componente de gestão, tirando um MBA, e eu, porque nessa altura estava a começar a trabalhar na área de cibersegurança, achei que era importante fazer uma especialização na área de Direito, e o Direito ou melhor, o mestrado em Direito e Segurança foi a opção que melhor se apresentou. Com esta sua tese dos contributos para uma melhor governação da cibersegurança em Portugal. Foi programador no INESC, trabalhou na Cisco, trabalhou numa série de sítios, trabalhou na FCCN, é muito curioso, a Fundação para a Computação Científica Nacional. Aqui ao lado. Quer com o professor aqui ao lado, com o professor Mariano Gago e com um grande amigo meu, o Diogo Vasconcelos, já cá não está, com quem eu trabalhei no princípio da Fórum Estudante, grande homem, e a propósito da digitalização quer das escolas, eram 1623 escolas primárias e secundárias, e depois com o Diogo na parte do ensino superior, no campus virtual. Foram momentos, de certeza, desafiantes e curiosos estes. Sim, eu costumo dizer que tive a sorte de estar no lugar certo, na altura certa, e efetivamente com as pessoas certas. E com as pessoas certas. Efetivamente, quando entrei na FCCN, um dos primeiros projetos que abracei foi o projeto Internet da Escola, que tinha como objetivo ligar as primeiras 1627 escolas do ensino secundário à internet. Portanto, tive o gosto e o prazer de liderar uma equipa que fez este movimento exploratório de colocação da internet. Já estava a falar da transição digital. Exatamente. Já há 25 anos. Exatamente. Na altura do Diogo Vasconcelos já estávamos a falar quase 12 mil entidades, ligando todas as escolas do ensino básico. Digamos que a rede de ensino diminuiu desde então. Hoje não são 12 mil escolas, mas o pico, digamos, o número máximo de entidades ligadas a esta rede chegou aos 12 mil. Portanto, ensino básico, ensino secundário, bibliotecas escolares. Era uma rede pioneira e líder, digamos, do ponto de vista de iniciativa na Europa. Aliás, servimos de exemplo a outros países, como a Irlanda, a fazer um percurso semelhante no que se trata da literacia digital e da penetração da internet. Quando há estes grandes ataques, como aconteceram no princípio do ano, acordam de noite? Sr. Engenheiro, recebe uma chamada a dizer: tens que vir tratar disto, como os médicos quando há uma emergência e são chamados, estão quase sempre de assistência. Sim, a minha profissão pode-se considerar de desgaste rápido. Efetivamente temos uma área mais operacional. O centro não é todo igual e, portanto, temos áreas que desenvolvem capacidades em pessoas e em organizações. Temos uma área de regulação e de certificação, mas temos uma área que é operacional, e essa tem uma disponibilidade 24. Não estamos fisicamente nas instalações 24 horas por dia, mas temos um número de emergência publicado naquilo que são os principais fóruns internacionais desta área, para, se houver alguma necessidade, alguma urgência, há sempre alguém a atender o telefone. E depois, claro, isto funciona em rede. A sua formação foi muito orientada para o que faz, para a cibersegurança, neste caso. Há formação em Portugal suficiente? Eu lembro que uma das suas questões era também a retenção desses recursos humanos no território nacional, porque às vezes não é fácil nesta área que é tão abrangente e que abrange o mundo inteiro e que é importante para todo o mundo. Nós temos boa formação em Portugal para quem se queira especializar em cibersegurança e depois conseguimos fixá-los cá?
Nós realizamos um estudo, ainda está por publicar, mas realizamos um estudo exatamente com o levantamento da oferta formativa na área de cibersegurança em Portugal. E a conclusão que chegamos é que existe uma grande oferta nos diferentes níveis de ensino, se calhar com algumas assimetrias territoriais, mas também com algumas assimetrias do ponto de vista da qualidade prestada. Pretendemos trabalhar esta área, aliás, publicamos o mês passado um referencial de competências em cibersegurança, portanto, quais são as competências necessárias para as diferentes funções associadas à cibersegurança, desde os mais básicos, como operador, até funções mais com necessidades diferentes, como arquiteto de cibersegurança, ou mesmo Chief Information Security Officer, portanto, um responsável pela área da cibersegurança, e vamos tentar mapear e de alguma forma com isto induzir a qualidade da oferta que está a ser prestada. Temos também um projeto dentro do nosso PRR que pretende criar uma academia nesta área, a Sea Academy. Será lançada em breve, portanto, dentro da nossa conferência anual, Sea Days, que se realiza dia 7, 8 e 9 de junho no Centro de Congressos de Estoril. As inscrições estão abertas. E que, no fundo, pretende ter uma oferta formativa um pouco diferente e mais focada naquilo que são os instrumentos de capacitação das organizações para estar conforme os requisitos e os referenciais que nós emanamos para as organizações. Esta Academia de Cibersegurança, portanto, que a ser lançada, se não me engano, a começar em setembro, e que é esta que vai incluir os 42 cursos com 4 percursos formativos, para formar 10 mil especialistas nisto até 2025, é um bocado o objetivo? O objetivo é claro, portanto, 10 mil especialistas até ao primeiro trimestre de 2026. Em setembro, outubro, final de setembro, outubro, não teremos com certeza a oferta total, mas queremos ter uma rede de instituições de ensino superior. Nós vamos suportar nas instituições de ensino superior para dar as ações formativas e com uma oferta, esperamos, da ordem dos 10, 12 cursos de formação distintos, muito focados neste momento naquilo que são as obrigações regulatórias para os operadores de serviços essenciais e operadores de infraestruturas críticas e órgãos da administração pública. Portanto, vemos que a forma de crescer a maturidade das organizações em Portugal é implementar o quadro nacional de referência, e a oferta formativa que nós vamos dar prioridade vai ser aquela que permite a requalificação de pessoas para implementar de forma eficaz este referencial. Um ciberataque ou um evento ciber é a mesma coisa? O que se chama um evento ciberataque. Não sei responder a essa pergunta, deve ser. Estes ataques, no fundo, um ataque é sempre uma intrusão, seja num telemóvel, num computador, numa central de uma empresa, mesmo que não seja fazer nada, e isto pode ser ou não crime. E a maior parte das vezes é. Do ponto de vista ontológico, nós tratamos incidentes. E incidente é um conjunto de ataques que tenham o mesmo ator de ameaça e o mesmo objetivo, e que pode utilizar um conjunto de técnicas de permeio. Portanto, um ataque não é uma ação individual, pode ser um conjunto de técnicas para atingir aquele objetivo que eu acabei de referir. Ou seja, um incidente pode ter um conjunto de ataques que, por sua vez, têm um conjunto de ações completamente espalhadas no tempo para atingir aquele objetivo. E vemos isso em quase todos os grandes incidentes que tivemos. Por exemplo, o dia em que a Vodafone ficou sem telecomunicações não foi o início do incidente. A análise forense conseguiu-se perceber que semanas antes a intrusão tinha sido bem sucedida através de um vetor inicial de ataque, portanto aquilo que nós identificamos como paciente zero. E depois há um conjunto de ações de movimentos laterais, a que chamamos eventos de cibersegurança, que contribuem para aquele objetivo final daquele agente de ameaça. Portanto, o incidente é o conjunto destas coisas. Falou agora disso, houve duas empresas high profile, portanto, que era a empresa no dia 3 de janeiro, que é depois 2 de janeiro, que era a Vodafone depois na noite de 7, era domingo. Lá está. Exatamente, não escolhe horas e dias de semana, não é? Mas depois a Vodafone na noite de 7 de fevereiro, aí foi um serviço de comunicações, também uma coisa muito crítica, essa disrupção que aconteceu. Entretanto, acho que investigações com o PJ e o SIS chegaram àquele hacker russo que gabou-se naquela
fórum online russo, aquele exploit.in, gabou-se de ter aquilo e queria vender aqueles dados e tal, e que sabe-se que esse paciente zero viria havia um roubo de credenciais, cá está, isto agora vem com as boas práticas que nós todos os cidadãos devemos ter, roubo de credenciais de um funcionário da própria Vodafone, que teriam tido acesso ao login, à password, e com todo o efeito cascata que isso provocou, com o INEM, com os bombeiros, com uma série de as comunicações. A Vodafone aí teve um comportamento exemplar e também como avisou o público, foi uma boa prática e aprendemos muito com isso ou não? Eu defendo que sim. Portanto, a postura que a Vodafone teve do ponto de vista de comunicação neste contexto foi de facto exemplar. É aquilo que nós defendemos, é uma postura de transparência, é uma postura de serenar o público-alvo e os públicos de interesse. Aqui falamos quer dos clientes, e de facto o impacto foi enorme junto dos clientes, mas também dos parceiros, ou seja, fornecedores, outras entidades que têm relações, porque nessas relações existem... Exatamente, nessas relações existem comunicações e existe sempre o receio de uma contaminação a partir deste foco de infecção. Ou seja, a postura como eles se apresentaram, serenando, ao mesmo tempo que dando conta de um plano de reposição, deve ser a postura a adotar por quem tem um incidente deste género, ou seja, com um impacto relevante na sociedade. E é curioso porque o CNCS também tem sempre esta questão de, primeiro, identificar o problema, ajudar as empresas, ou o que for, ou o Estado, o serviço que foi afetado, a repor quanto antes isso, e ao mesmo tempo não deixar que isso seja uma contaminação, perceber o modus operandi para ver como é que podemos salvar outras empresas e outros serviços de poder cair no mesmo erro, não é? Portanto, e também aprendemos com os trancas, também transmitir essa serenidade. Portanto, sim, às vezes sou acusado de ser calmo demais em situações de crise, mas o objetivo é um bocadinho esse. E efetivamente a informação e o nosso papel junto da resposta a incidente é tentar primeiro não atrapalhar a reposição, que é o objetivo principal da organização, retomar a operação, exatamente, que está obviamente focadíssima na recuperação, mas ao mesmo tempo reunir a informação necessária, aquilo que nós na gíria da cibersegurança chamamos de indicadores de comprometimento, que são pequenos indicadores que podem ajudar a identificar se aquele agente ameaça noutro tipo de situações. E no início deste ano nós tivemos que fazer isso de uma forma muito precisa, tivemos que estar atentos aos fóruns deste lapsus, deste agente de ameaça que esteve implicado nestes ataques, perceber que outras entidades eram potenciais vítimas e reunir a informação com estes indicadores de comprometimento e com as técnicas usadas para o vetor inicial de ataque, produzir um conjunto de recomendações e fazer chegar o mais rapidamente possível esse conjunto de recomendações às entidades que podem ser potenciais vítimas. Este é um trabalho que nós fizemos de uma forma muito, muito fina com o setor dos mídia, com o setor das telecomunicações e também com a administração pública durante esse evento. Depois surgiu a guerra. Pois foi. Depois surgiu a guerra. E, com tudo o que isso implica também, não é? Exatamente. Disrupção. Começamos a observar, não tivemos, aliás, ainda hoje não temos um único incidente que possa ser implicado com o conflito no leste europeu, mas entramos num nível de alerta e de colaboração com os Estados-membros da União Europeia, que nos permite fazer exatamente o mesmo para o território nacional daquilo que eu disse relativamente ao início do ano. Ou seja, há uma comunicação expedita dos modus operandi, dos tipos de ataques, dos agentes de ameaça entre as equipas de resposta a incidentes, uma em cada país, uma em cada Estado-membro, que nos permite publicar de uma forma e atualizar de uma forma constante no nosso site aquilo que nós designamos do estado atual, com a definição de quais são as técnicas de exploração destes agentes e quais são as medidas que devemos utilizar para evitar impactos ou o sucesso de ataques destas formas. Era engraçado e era curioso e era importante, Sr. Engenheiro, agora falar um bocadinho nos principais mitos associados à cibersegurança, porque há alguns mitos que as pessoas têm um bocadinho a mania. Mito número 1, o grau nós não temos consciência deste grau de dependência. Há quem diga, como eu não tenho Facebook, por exemplo, portanto estou muito seguro, não tenho Twitter, portanto é tranquilo. As pessoas acham que não tem nada a ver com elas e que quase não dependemos da tecnologia. Portanto, isso nunca me acontecerá um problema destes. Não é bem assim.
Sim, é verdade. Aliás, eu tive um episódio semelhante uma vez numa conferência em Ilhavo, depois de ter dado uma sessão de sensibilização e até tentei de alguma forma assustar um conjunto de donos de pequenas e médias empresas sobre o contexto da cibersegurança. Um responsável veio ter comigo no fim da sessão a dizer que gostou particularmente da minha apresentação, mas que não sabia exatamente o que é que aquilo tinha a ver com ele, porque ele não dependia de tecnologia, portanto não tinha sistemas informáticos na organização. Foi possível. Não, foi exatamente essa a pergunta que eu fiz. Perguntei-lhe como é que ele fazia a contabilidade da empresa, como é que fazia o processamento de salários, e percebi aí que a ideia de ser alvo de ataques significa ter um site na internet e ter uma exposição pública, um canal de vendas na internet, e efetivamente não é. Toda a gente usa tecnologia, qualquer empresa faz contabilidade organizada num sistema informático e pode ficar inibida, e essa é a parte relevante, de processar salários se for objeto de um ataque bem sucedido de ransomware. Óbvio. Há outro mito que é sobre a cibersegurança. É só um tema de tecnologia, não tem nada a ver com mais nada. E não, é muito cidadania também, não é? Obrigam como vão ter consigo e digam, não, falo com os meus informáticos, isto não tem nada a ver comigo. Não é bem assim? Sim, já me disseram isso. Efetivamente é quando eu percebo que não estou a passar bem a mensagem. Aqui a ideia é que a administração, digamos, a camada de decisão das organizações tem que estar consciente dos riscos. Se não estiver consciente dos riscos, se não estiver consciente dos impactos que um ataque bem sucedido pode ter na organização e no negócio, aqui o foco é o negócio, pode parar a produção da sua fábrica, pode parar a sua operação online e com isso ter prejuízos avultados e significar inclusive a sobrevivência das organizações. Há vários exemplos de organizações que foram chantageadas por grupos de cibercrime organizado, pagando os resgates, novamente chantageadas e pagando os resgates, e até que tiveram efetivamente de parar a operação e de fechar. Há um caso famosíssimo e é, digamos, doutrina na área de uma empresa de jogos online australiana que foi objeto exatamente de uma instrução sucessiva, e exatamente por ser uma empresa de jogos online não havia outra forma de fazer negócio que não online. Portanto, neste caso significou a sobrevivência, ou neste caso a morte significou a morte da empresa. Claro. Portanto, aquilo que nós defendemos é que a gestão de risco de cibersegurança seja colocado ao nível dos restantes riscos de negócio, risco de financiamento, risco de recursos humanos e outros ao nível do negócio. E também defendemos que, do ponto de vista da transição digital, ou seja, aquelas empresas que querem iniciar os seus processos para serem mais eficazes, para melhorarem ou aumentarem os volumes de vendas, distribuírem ou diversificarem os canais, automatizarem a sua fábrica. Portanto, estes processos de transição digital sejam logo na definição do plano de negócio, aquilo que vai definir quais são os lucros, qual é que é o tempo de recuperação do investimento, sejam introduzidos os investimentos necessários para calcular os riscos que são introduzidos por estas diferentes novas tecnologias que a empresa vai introduzir. Ou seja, não olhar exclusivamente para os benefícios da transição, e não estou a colocar em causa os benefícios da transição, a transição digital é um desígnio que tem que ser perseguido. Exatamente. As organizações têm que inovar e têm que inovar pelo digital, é a forma mais eficaz de o fazer, mas assegurem-se que incluem o investimento no seu plano de negócio. Porque isto nem sequer é um custo, é um investimento, porque é mesmo importante. Sim, eu tive cuidado com a palavra. Eu percebi. E é importante, a transição digital realmente exige esta cibersegurança, e é engraçado porque eu sei que o CNCS também faz questão que as empresas percebam que pode ser competitivo. Uma empresa que aposta e que dá formação aos seus empregados e colaboradores, aos seus funcionários e colaboradores nesta área, é uma coisa competitiva e cada vez vai ser mais, porque há sim este problema, acho que ainda há aquele outro mito, que é um crime, não é bem mito, mas é uma coisa volúvel, é um crime mais difuso, é um crime mais difícil de se aperceber, não é um assalto à mão armada, nem um roubo, é também uma intrusão, mas que as pessoas, é subreptícia às vezes, e portanto as pessoas não estão muito conscientes destes perigos, porque
porque é uma coisa assim no éter, não é? E isso é, claro, é sempre perigoso, eu acho. O nosso estado de preparação, desde que existe o CNCS, desde 2014, o número de incidentes realmente tem vindo a crescer, não está ligado, mas tem vindo a crescer, porque as pessoas cá também estão mais atentas, há maior dependência da tecnologia, há maior vulnerabilidade, se calhar. Acontece cá em Portugal mais do que noutros países, ou estamos mais ou menos... Eu diria que não, nós não temos valores comparativos, mas aquilo que observamos, a tal partilha de informação com as nossas congéneres europeias, também é do membro do... É que tem exatamente o mesmo tipo de números, ou seja, o número de incidentes está a crescer. Eu acho que há aqui duas razões disjuntas. Uma delas, efetivamente, o crime organizado tem vindo a sofisticar-se, ou seja, hoje observamos uma tendência muito grande de crime as a service, ou cybercrime as a service. O que é que isto significa? Significa que qualquer pessoa com uma intenção maliciosa não precisa ter conhecimentos informáticos para realizar ataques, vai a um fórum especializado na Dark Web e contrata serviços. Os exploits, os tais exploits. Exploits, botnets para arrendamento. Por exemplo, os recentes casos que temos tido em Portugal de ransomware são da família Hive, e a família Hive não é mais exatamente o ransomware as a service. Ou seja, quem executa aquele ataque não é propriamente quem desenvolveu o exploit para ser usado, pode ser qualquer pessoa, usa aquela ferramenta e executa aquele tipo de ataques. Portanto, temos esta sofisticação do agente de ameaça e esta tendência de cybercrime as a service, e por outro lado tivemos a pandemia e tivemos uma migração acelerada de organizações e de pessoas para um maior uso do digital e, portanto, uma maior exposição a riscos. Portanto, eu acho que estes dois fatores conjugados contribuem para o aumento. Foi bastante, mais de 80%, entre 2019 e 2020 mais 80%, depois no ano seguinte mais 30%, e agora estamos mais quase a meio de 2022. Sim, já se notam... Não temos os dados do primeiro trimestre e os dados do primeiro trimestre apontam para um aumento de 50% da homóloga, portanto, relativamente período do ano passado. Não, peço desculpa, 50% relativamente ao último trimestre de 2021. Muito bem, a propósito da tipologia das entidades atacantes, há estas quatro entidades, não é? Os script kiddies, que é uma expressão engraçada que eu não conhecia, que são estes miúdos, pode ter 15, 16, 17 anos, não é? Que entram pela Dark Web, conseguem, mas aí é só para fazer peer comparação entre eles. Sim, e gabarem-se. É o desafio, digamos, a entrada neste mundo da informática, móveis exatamente por esta reputação entre pares, portanto, uma espécie de gabam-se uns aos outros, são bastante fanfarrões. Às vezes são apanhados por causa disso. Às vezes são fanfarrões, às vezes gabam-se coisas que não fizeram. Também acontece, portanto isto é um trabalho adicional a quem trabalha operacionalmente nesta área. Não somos só nós trabalhamos de uma forma muito cooperativa com a Polícia Judiciária e com os serviços de informação, mas temos que verificar se efetivamente lá por aparecer no Twitter não significa propriamente que tenha acontecido. Exatamente. Portanto temos que ir atrás ver, esta imagem já foi usada há 2 anos atrás, portanto isto já é uma republicação de alguma coisa que alguém fez no passado. Há também os ativistas que aí já estão ligados à política, já tentam passar uma mensagens. Motivação política ou religiosa exatamente associada. A Portugal sempre teve grupos ativistas. Desde 2011 tivemos os LULSEC Portugal, depois aquilo progrediu para grupos como o Cyber Team. Existem vários, estou aqui só a citar alguns nomes. Por ação, pelo sucesso da ação da Polícia Judiciária, isso veio a reduzir nos últimos anos. Quer dizer que estão a ficar mais eficazes no combate a isso. Exato, é extremamente importante a ação da Polícia Judiciária, portanto, senão andamos sempre a correr atrás do problema, não é? Mas de vez em quando aparecem umas bolsas de indivíduos que fazem isto. A falar da Polícia Judiciária, os Rui Pintos desta vida, as pessoas que conseguem chegar a redes onde é difícil chegar, são ao mesmo tempo usados como... Qual é o seu sentimento agora tendo muito cuidado com o que vai dizer, qual é o seu sentimento como deve ser muito penalizado, ou também é usado e também colabora com as autoridades, ou deve passar... Se me permite, eu não falo de casos concretos, mas pensando naqueles indivíduos que têm talento para esta área... ser recrutados?
é óbvio que nós temos todo o interesse em nós, como comunidade, como autoridades, temos todo o interesse em identificá-los o mais cedo possível e trazê-los, aquilo que eu costumo dizer, para as forças do bem, não é? Exato, para o lado do bem, para o lado do force. Bem, exatamente. Exato. Portanto, eu pessoalmente sou favorável digamos, à reciclagem em todos os aspectos de talentos porque são úteis, são extremamente úteis à sociedade, e já tive o gosto de trabalhar com alguns, portanto, sim. Okay. E este depois, além dos script kids, falamos dos ativistas, o cibercrime organizado, portanto aí é mais o ransomware, aí é mais o dinheiro, a motivação destes terceiros, estes cybercrimes services da dark web. Aí tem a tal história das regiões do globo que são especializadas. Eu nem sabia disso, mas há umas que são especializadas em desenvolvimento de códigos, noutros em distribuição. É impressionante como isto está repartido no mundo. Sim, mundo. Não diria regiões do globo, mas existem grupos focados, e obviamente a gente consegue perceber mais ou menos de onde é que eles são, mas existem grupos focados no desenvolvimento que se chama o payload, portanto o malware propriamente dito. Existem grupos focados e profissionalizados na distribuição desse payload, e depois temos outros que são, no fundo é uma cadeia de valor, como qualquer outro negócio. Exatamente. Outros que são focados na própria da fraude, que utiliza todos estes instrumentos, e tem o ganho financeiro. Sim, existe uma especialização nesta área muito importante. E os últimos agentes estatais, aí já são estados contra estados, ou espionagem já... Isto já mete aqui, se calhar, as manipulações das eleições, os resultados eleitorais e... Estamos a falar de operações ofensivas realizadas por ou serviços secretos ou serviços militares de Estados, ou ainda numa conjugação com o mundo do cibercrime, na utilização de capacidades e competências que estão no mundo do cibercrime para objetivos estatais. Ou seja, aqui estamos a falar de coisas como sabotagem, estamos a falar de espionagem, é aquilo que nós designamos de Advanced Persistent Threats, ou APTs, e há um conjunto de países que têm boas capacidades nesta área, quer nos seus serviços militares, quer nos seus serviços de informações. É muito importante as empresas poderem por exemplo, autoavaliar-se em matérias de cibersegurança. Como é que há ferramentas para isso? O seu Centro Nacional de Cibersegurança tem hipótese, tem lá um formulário, tem uma ferramenta qualquer em que uma empresa queira saber em que nível está, se está muito, se está pouco, se deve investir mais e preocupar-se mais com isso? Sim, aliás, deve ser sempre um primeiro passo em qualquer plano de desenvolvimento de capacidades, digamos, definir o diagnóstico, o sítio onde estamos, e depois sim avançar com um plano para desenvolvimento de capacidades. Como referi há pouco, nós temos um quadro nacional de referência em cibersegurança que reúne as principais práticas, os principais controles, as principais medidas de normas internacionais, como a ISO 27001, o NIST Cyber Security Framework, e ainda na área de governação da cibersegurança do ISACA, num único documento. E criamos uma ferramenta, chama-se Cyber Checkup, e está disponível no nosso site, que permite às organizações avaliarem o seu grau de maturidade de implementação de cada um daqueles controlos. A ferramenta per si permite um autodiagnóstico, mas não consegue fazer um benchmark relativamente àquilo que deve ser o estado desejado, porque em bom rigor o quadro não é para implementar todo. O quadro deve ser implementado na sequência de uma análise de risco e da identificação de quais são as medidas que mitigam os riscos identificados. Ou seja, o quadro nacional de referência é um catálogo de medidas para mitigar o conjunto de riscos possíveis. O que nós aconselhamos às empresas é que façam este check-up para ter uma ideia do seu grau de maturidade, mas depois exercitem uma análise de risco, identifiquem os riscos a que estão sujeitos e depois vão ao quadro identificar quais são as medidas. Os meios para mitigar aqueles riscos em concreto. Ora, isto permite que aquele quadro possa ser aplicado a uma empresa de grande dimensão, que se calhar tem que olhar para todas as dimensões do quadro nacional de referência, ou uma empresa de pequena e média dimensão que tem um nível de exposição inferior, um nível de risco inferior e, portanto, um conjunto de medidas mais reduzido a implementar. Exatamente. Esta questão da formação devia realmente começar nas escolas e em casa, não é? Mas muito nas escolas. É uma questão de educação
educação. Eu sei que o Sr. Engenheiro gosta de referir que nós também somos ensinados desde pequenos a ter cuidado, a atravessar as ruas, essas pequenas coisas, a não brincar com fogo, etc. E, portanto, isto devia ser uma coisa que devia entrar na formação dos miúdos nas escolas, estas ações de formação também. Por duas razões. Para começarmos já também a fazer isso refletidamente, já nem pensar duas vezes. Exatamente. O objetivo aqui, costumamos usar a frase naturalizar a cibersegurança, no sentido de torná-la natural. É que, de facto, no mundo físico, a percepção e a avaliação de risco é um ato contínuo que nós fazemos de forma irrefletida. Portanto, e porquê é que isso acontece? Acontece porque desde pequeninos somos ensinados a fazer essa avaliação de risco, a ver o que é que temos que ter em atenção, seja o atravessar a estrada, seja o que for. Portanto, e na realidade aquilo torna-se inato e é-nos fácil. A cibersegurança é difícil porque nós ainda temos que forçar esse pensamento, ainda temos que fazer essa análise de risco de forma artificial. Ou seja, o mundo ideal seria os nossos comportamentos serem e esse nosso navegar pelo ciberespaço fosse irrefletido, mas fazendo constantemente uma análise de risco. Exatamente. Como é que isso se faz? Isso faz-se introduzindo o mais cedo possível a cibersegurança no ensino. E não há nenhum plano no governo o outro motivo, porque achamos que é importante esta formação nas escolas, é o efeito de contaminação que possa ter depois nos adultos. Ou seja, da mesma forma que... Como foi a reciclagem dos lixos. Exatamente. Da mesma forma como a sensibilização para o ambiente e para a ecologia foram os miúdos que o trouxeram. Portanto, acreditamos que os miúdos também são esse veículo para os mais velhos. A propósito da guerra no leste, realmente, e a própria, os ciberataques também podem ser uma ameaça à democracia. Por exemplo, este coletivo Anonymous, por exemplo, que fez questão de fazer, bombardeou a Rússia, digamos assim, com ataques cibernéticos, declarou guerra cibernética a Vladimir Putin, não sei o quê. O paradigma da guerra mudou muito realmente nas últimas décadas. Com ciberataques podem-se ganhar guerras? Não percebi a pergunta. Podem-se ganhar guerras com ciberataques? Podem-se causar impactos importantes em terceiros. Alterar o volume de armas e parar... Pode-se abrir barragens. Por exemplo. Pode-se quebrar a distribuição. O site do Kremlin teve parado uma série de tempo e isso também aconteceu, esse defacing de sites próprios. O defacing de websites não tem um impacto relevante para a sociedade, que é uma questão reputacional, obviamente, mas não tem um grande impacto. Impacto tem quando atacamos infraestruturas críticas com sucesso e abrimos barragens, quebramos fornecimento de energia, alteramos os compostos químicos da água que é distribuída. Portanto, nós conseguimos imaginar um conjunto de impactos. Todos estes serviços hoje em dia são prestados, ou melhor, a sua prestação é mediada por sistemas informáticos, ou seja, existem sistemas de controle industrial que atuam sobre o seu funcionamento. E, portanto, esses são aqueles mais preocupantes e cuja disrupção pode ter um grande impacto na nossa sociedade. Isso sim altera o rumo de uma guerra. Muito importante estas ideias e a questão também da cibersegurança ser importante para os Estados em geral. Estou-me a lembrar daqueles os ciberataques em 2007, 2008, já há bastante tempo, à Geórgia e à Estónia, por exemplo. Foi crimes económicos muito, muito graves também que aconteceram. É uma ameaça muito anunciada, manipulação de eleições, com tudo o que isto implica. Mas eu acho que nós vamos terminar, Sr. Engenheiro, a lembrar que realmente aqui a 3 semanas é importante, já agora fica esta indicação, temos a 8ª edição do C-Days, a Cibersegurança 2022, com este tema, apostar na prevenção, 7, 8 e 9 de junho, no Centro de Congressos do Estoril, e é importante porque, com vista a este incremento do nível de maturidade da cibersegurança do ecossistema nacional, é um espaço privilegiado para saber o state of the art, o que é que se está a fazer, como é que nos podemos defender e tomar conhecimento disto. E nós, pronto, é assim mesmo, nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe, Engenheiro Lino Santos, bem-aja pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Em vir ao Observador. Muito obrigado. Oxalá consiga mais sucessos, cada vez mais sucessos na divulgação das boas práticas entre cidadãos, entre escolas, empresas e instituições, nesta área tão importante e tão urgente que é a cibersegurança. Bem-aja, Sr. Engenheiro. Até breve. Muito obrigado.